Boa noite, eu sou Thaís Martins. Olá, eu sou Larissa Vier e está começando mais um Canal Fã. Nessa edição, além do Cybercine e Cybermix, falaremos também sobre veganismo. Uma filosofia de vida baseada no não consumo de qualquer produto de origem animal. Quem vai nos explicar isso é o músico e fotógrafo formado em jornalismo pela Famecos, Marcelo Guido Calil. Ele é envolvido com a Sociedade Vegetariana Brasileira. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tu pode nos explicar o que é o veganismo e como você resolveu aderir a ele? Bom, como tu mesmo disseste, é uma filosofia de vida que parte do princípio de não consumir nada de origem animal, nenhum produto de origem animal, seja alimentação, vestuário, enfim, busca evitar causar o máximo de sofrimento a outros seres vivos, sencientes. Qual é a origem do veganismo? Bom, eu nunca procurei estudar muito a origem, a história do veganismo, mas eu sei que surgiu na Inglaterra no século XX. Pelo que eu sei, é isso. E desde quando tu é adepto a essa filosofia e o que te influenciou a segui-la? Vem de família ou como é que é? Não vem da família. Minha família era da região da Campanha do Sul, do Rio Grande do Sul, onde é uma área extremamente de pecuaristas e tem bem a cultura do churrasco. E daí eu até sofri um pouco de represália na família, assim, mas logo se acostumaram, assim, aceitaram a ideia. Eu aderi quando eu comecei a pensar, assim, de onde que vinha aquilo que eu estava consumindo, de onde é que saía, o que acontecia no processo. Enfim, daí aí eu comecei sendo vegetariano, isso foi em 2002, eu era ovo-lacto vegetariano. E daí eu percebi que era um pouco incoerente, assim, não comer carne, mas consumir leite, derivados e ovos que acabavam influenciando mais, acarretando mais sofrimento para os animais até do que o próprio abate. Então, a diferença entre o vegetarianismo e o veganismo, qual seria? É justamente isso. O vegetarianismo pode ser encarado mais como uma dieta. A pessoa que é vegetariana, ela não consome carnes, seja ela carne branca, vermelha, peixe. E enquanto que o vegano, ele não consome nada de origem animal, não só alimentação, ele não consome carnes, ele não consome leite, derivados, ele não consome ovos. E também ele não utiliza roupas de couro, de seda, lã. E ele procura evitar produtos cosméticos que sejam testados em animais, tem um componente de origem animal, como gelatina, lanolina, enfim, outras coisas. Por que o leite e os ovos fariam os animais sofrerem mais do que o próprio abate? Se tu conhece como são as fazendas aqui e como é uma granja de galinhas, por exemplo, poedeiras, tu vai ver que a diferença é clara. Assim, a vaca, por exemplo, apesar dela ser... Os bois são castrados sem anestesia, têm os chifres cortados, são marcados a ferro quente e são mortos, geralmente, como a maior parte dos abatedouros são ilegais no Brasil, são mortos amarretadas, sem nenhum tipo de cuidado. Então, enquanto que as galinhas poedeiras, digamos, elas passam a vida inteira delas confinadas, elas têm os bicos cortados, e elas ficam o tempo inteiro sob estresse, o tempo inteiro com a luz acesa, em galinha, elas mal cabem nas gaiolas, ficam apertadas, eles superlotam. Às vezes pode ver até na própria Rede Globo, eles passam assim, no Fantástico, mostram que o preço da galinha subiu, e eles mostram aquelas grandes, assim, aqueles chão lotado de galinha, assim. Eles cortam os bicos delas para que elas não se biquem, porque elas ficam tão estressadas que elas começam a cometer canibalismo entre elas mesmas. Eles cortam o bico até para ela não poder também selecionar os grãos do chão e engordar mais rápido. Como os veganistas veem os animais? Eles veem como seres sencientes que assim como os seres humanos sentem dor, têm medo, sentem fome, passa frio. E são dignos de respeito e têm que ter os seus direitos respeitados, assim como um ser humano precisa ter a sua liberdade de expressão defendida. Assim. Claro que um animal não precisa da liberdade de expressão, né? Mas ele precisa das suas necessidades respeitadas. E o veganismo vê essa relação de violência com os animais do mesmo jeito que ele vê a relação de violência com os seres humanos?
Sim, a princípio, porque os seres humanos são animais, né? A gente não pode nos excluir daí. Então, do momento que tu é violento com um animal, assim, tipo... A maioria das pessoas faz distinção, bicho é bicho, gente é gente, mas não é tão claro, assim, tá para a ciência, não é tão claro, porque quando que começou uma espécie na evolução, quando que um ramo de uma espécie se dividiu da outra, assim, não é bem claro isso. Não é uma definição, espécie é uma definição que o ser humano inventou, assim, então. É claro que a gente não pode se reproduzir com macacos, mas... Enfim, são animais diferentes de nós, têm inteligências diferentes, têm qualidades e defeitos diferentes dos nossos, mas... Assim como tu é diferente de mim, tu é diferente de mim, mas todos merecem respeito. Como vocês veem a pesquisa com animais como cobaias? Aí tem pesquisas e pesquisas. Geralmente a gente é contra qualquer tipo de pesquisa, mas tem umas que são mais, como dizer, supérfluas e totalmente desnecessárias, que são as da indústria de cosméticos, produtos de limpeza, isso, porque a gente já tem cosmético suficiente para gerações, assim, né? Não precisa de uma nova cor de batom, já tem milhões de cores de batons para escolher aí. Já na pesquisa tem que ser um pouco mais cuidadoso, assim, porque é um pouco mais polêmico, porque dizem que a defesa dos cientistas é que não tem métodos alternativos para todos os testes feitos em animais. Mas então, uma das ideias seria substituir o máximo possível esses testes e deixar só os testes estritos que seriam necessários que evitariam mais sofrimento do que eles causam nos animais, por exemplo. Digamos que se fossem salvar mais vidas do que aquilo, mas essa também é a minha visão, assim, o veganismo não é um troço, um molde formado, nem todo mundo pensa igual, assim. Tem gente que é totalmente contra qualquer tipo de teste. Eu sou, a princípio, eu acho que devem buscar testes alternativos. Mas eu acho que a gente podia começar proibindo os mais supérfluos e daí, aos poucos, ir substituindo tudo. Você concordaria em substituir por seres humanos? Nem precisa, não precisa... não tem por que criar produtos novos de cosméticos e tal. Eles podem muito bem ver com o que estão aí. Podem usar substâncias que já são conhecidas, que já foram